Eu queria fazer uma pergunta mais abstrata para você, na verdade, sobre um país hipotético, o país de faz de conta, tá? Nesse país, as últimas eleições elas foram comprovadamente fraudadas. Os líderes da oposição são perseguidos políticos, eles estão encarcerados, exilados, alguns torturados, alguns mortos, inclusive. Opositores presos sem julgamento. A ONU visitou esse país e apurou que em uma semana esse ano, mais de 26 pessoas foram mortas por forças oficiais e milícias pró-governo ao protestarem nas ruas. 850 pessoas nesse país imaginário foram encarceradas. Nesse país, o mesmo governo está governando desde os anos 90. Nesse país, o governo ele destituiu... Só uma pergunta, nesse país esse governo foi eleito ou não? Nesse país, o governo destituiu e substituiu o poder legislativo eleito. Nesse país, o presidente cooptou o poder judiciário e as forças armadas. A população desse país hipotético, ela não consegue reagir, porque ela está desarmada, ela está passando fome, enfrentando crise na saúde, né? Teve epidemia de sarampo, de tuberculose, de pneumonia, por aí vai. Desse país hipotético, no mundo do faz de conta, que não existe, mais de 4 milhões de pessoas já fugiram como refugiados, né? Então, resumindo o cenário desse país hipotético, que pode ter tido eleições, talvez num passado muito remoto. As eleições recentes são fraudadas, a oposição é perseguida, os presos políticos, você tem julgamento de exceção, morte de manifestante, destituição do poder legislativo, aparelhamento do judiciário e das forças armadas e crise humanitária. Então, a minha pergunta para você é a seguinte, Boulos: esse país hipotético pode ser considerado uma democracia? Caio, eu vou lhe responder com uma outra pergunta. Vamos também em que uma... É hipotético, hein? Escutem bem, ouvintes, hipotético, não existe. Em que... Dois mil anos depois. Neste país hipotético, Caio, você consideraria esses processos dentro da normalidade democrática? Vai ser uma delícia responder a sua pergunta, mas eu tenho a prerrogativa, não só por ser o entrevistador, como por ter feito a pergunta primeiro, de me reservar o direito de só responder quando você responder. No país... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Hipotético que eu descrevi para você antes, ele pode ser considerado uma democracia, sim ou não? Olha, você não, obviamente, assim como eu, não descrevemos países hipotéticos. Você descreveu a sua versão sobre o que ocorre na Venezuela. Eu identificar. A sua versão, sim, eu conheço a sua versão a versão das da ONU, de direita. a versão do Human Rights Watch, olha, a versão de todas vamos as falar da agências de versão da direitos ONU sobre a prisão do Lula e da... Você concorda também ou a ONU só vale para citar por um momento? Não, aqui é muito diferente. Agora a ONU não é uma agência ligada à ONU. Mas deixa eu vou responder a tua questão sobre qual é a minha opinião sobre o processo da Venezuela, que eu acho que é isso que você quis saber. É uma democracia, é uma pergunta de sim ou não, né? Não é, porque... Eu não entendi o que ele falou. Não é, porque... Fala mais alto que eu não tô te ouvindo! Não é. Porque eles podem se organizar se as eleições são fraudadas e se quando eles vão às ruas eles correm risco de vida. Olha, as eleições presidenciais na Venezuela, a última, foi reconhecida pelo Carter. Foi reconhecida por gente que não é insuspeita de bolivarianismo. E pelo sócio da Smartmatic. Foi... De quem? Da Smartmatic, a empresa responsável, falou que na contabilização oficial tinha 1 milhão de votos a mais. Outra coisa, vai ter eleição presidencial agora, né? A oposição aposto que ele vai ganhar. Aposto que ele vai ganhar. Aposto que ele vai ganhar. Voltando ao Brasil, Boulos, eu queria te propor duas coisas, na verdade. Eu quero te fazer uma pergunta e eu quero te fazer uma proposta. Depois eu quero que o Caio responda do país imaginário aí que eu Eu quero te fazer essa proposta porque eu acho que é uma proposta... democracia, Boulos, graças a Deus. E só é uma democracia porque a gente tirou um projeto criminoso de poder que infelizmente você apoiava. Claro. Fatality.